Homilia diária com o Padre Diogo Maciel. Olá, venho até você para meditarmos a liturgia deste dia 21 de agosto de 2024, quarta-feira, onde a Igreja celebra a memória de São Pio X, Papa. José Sarto nasce em Treviso, na Itália, em 1835 e falece em Roma no dia 20 de agosto de 1914. Eleito bispo de Mantua em 1884 e patriarca de Veneza em 1893. Sobe à Cátedra de Pedro com o nome de Pio X. É o pontífice que no motu próprio Tra le Sollicitudini entre as solicitudes de 1903 afirmou que a participação nos santos mistérios é a fonte primeira e indispensável da vida cristã. Defendeu a integridade da doutrina da fé, promoveu a comunhão eucarística também das crianças, encaminhou a reforma da legislação eclesiástica, ocupou-se positivamente com a questão romana entre o governo italiano e a Santa Sé e, com a ação católica, cuidou da formação dos sacerdotes. Mandou elaborar um novo catecismo, favoreceu o movimento bíblico, promoveu a reforma litúrgica e o canto sacro. Quem vos fala é o Padre Diogo Cassiano Maciel, administrador paroquial da Paróquia São Sebastião, no município de Tambaú, interior de São Paulo, diocese de São João da Boa Vista. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus sempre nos concede uma oportunidade, uma chance, mesmo que seja na última hora de nossa vida, mas nem sempre sabemos ou queremos aproveitar as oportunidades dadas pela misericórdia de Deus e levamos uma vida desregrada, de acordo com nossos interesses, desviando-nos dos seus caminhos e das responsabilidades que Ele nos confiou. É o que vemos na primeira leitura de hoje. Nessa primeira leitura, o profeta Ezequiel compara os líderes do povo a maus pastores, ou seja, àqueles que estão apenas interessados naquilo que as ovelhas podem oferecer: lã, leite, carne, mas não estão preocupados com elas. Agem apenas por interesse. Algo similar aos políticos que conhecemos muito bem, aqueles que em época de eleição aproximam-se do povo, andam pelas ruas com elas, vão até as favelas e aos lugares mais distantes em busca do seu voto, fazendo promessas de melhoria para a vida do povo.
Porém, ao serem eleitos, desaparecem e roubam o quanto podem desse mesmo povo que os elegeu. Esses são os maus pastores do tempo do profeta Ezequiel e de nossos tempos. No tempo do profeta Ezequiel, Deus os alertou que lhes seriam tiradas deles as suas ovelhas e eles não teriam mais a quem explorar. Deus mesmo iria cuidar das suas ovelhas como o bom pastor. Em nossos tempos, como podemos alertar esses maus pastores? Existe uma estratégia muito eficaz que está ao alcance de todos, que é o voto. Se tirarmos deles o nosso voto, eles não nos explorarão mais. Porém, felizmente, muitos não sabem usá-lo e agem literalmente como ovelhas, sendo encurraladas facilmente, bastando apenas um bom discurso, uma promessa ou alguns presentes. É preciso que se conscientize o povo para que esse não seja massa de manobra nas mãos dos falsos pastores ou falsos políticos, pois o resultado dessa falta de consciência política e de omissão nesse campo é a miséria, a fome, o desemprego e suas consequências. Basta sairmos pelas ruas para vermos quantas pessoas estão desempregadas, esperando uma oportunidade que nunca chega, e quando chega é para serem exploradas como o mau pastor explora suas ovelhas. É como essa situação que Jesus se depara e por essa razão ele contou a parábola que temos no Evangelho de hoje, a parábola dos trabalhadores de última hora. Deus não faz distinção de pessoas e socorre a todos, começando pelos mais necessitados, pela ovelha vítima do mau pastor. Todos foram chamados para trabalhar na vinha do Senhor, porém em horários distintos. O Senhor pagou a todos o que havia combinado, mas os que foram contratados primeiro sentiram-se injustiçados ao verem os últimos recebendo o primeiro em igual valor. Um sentimento tipicamente humano que classifica as pessoas usando outros critérios, o não da justiça e do amor. Todos eram desempregados, todos necessitavam do dinheiro, tanto os que trabalharam o dia todo, quanto os que trabalharam apenas as últimas horas do dia. Quem os contratou quis ser bom com todos, pagando justamente a todos, mas foi incompreendido. A justiça, a bondade e a misericórdia de Deus nem sempre são compreendidas. Os que defendem os marginalizados são mal vistos e taxados de comunistas e defensores de vagabundos e bandidos. Os que assim veem o mundo estão se colocando nos primeiros lugares, porém serão colocados entre os últimos no reino dos céus. Os pequenos, esquecidos ou injustiçados receberão um tratamento igualmente digno diante de Deus e devem começar a recebê-lo aqui. É nosso dever de cristão promover esse tratamento igualitário e justo. Assim, os textos de hoje prestam para nos ensinar a rever nossos conceitos e dissipar preconceitos de nosso coração, valorizando a todos, principalmente aqueles que ninguém valoriza, os pequenos e os fracos, os marginalizados ou excluídos. Assim, não vamos julgar os outros usando critérios econômicos, sociais ou culturais para não sermos injustos. É preciso lutar para que todos tenham oportunidades iguais e se alguém não está tendo, empenhe-se para que tenha. Assim, os textos de hoje nos ensinam mais um pouco sobre a misericórdia de Deus e o chamado que Ele faz a todos. Para que não haja tantos desempregados, tanta miséria, tanta exploração, é preciso começar atacando as causas de tudo isso, ou seja, é preciso combater os maus pastores, como pede a primeira leitura de hoje. É preciso combater os maus políticos, aqueles que querem se eleger apenas para se beneficiar, mas não estão preocupados com a população nem com aqueles que os elegeram. Quando conseguimos combater esses maus pastores e colocarmos em seu lugar verdadeiros pastores, pessoas que têm compromisso com a sociedade, estaremos seguindo as propostas da liturgia da palavra desse dia. É preciso, portanto, comprometimento, envolvimento com questões políticas e sociais, sem, contudo, deixar de lado a fé e o compromisso cristão, porque ambos estão juntos, amalgamados. É o que hoje nos pede a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de São Sebastião e do Beato Donizete Tavares de Lima, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre você e sua família e permaneça para sempre. A você, meu abraço e minha bênção.